oportunidade de estar acompanhando conosco esta formação permanente, hoje com um tema muito importante, pois estamos às vésperas da nossa eleição. Então, o tema a ser tratado hoje, nossa formação, Fé e Política, com o professor Carlos, onde nós vamos escutar um pouquinho sobre o necessário para a gente fazer e ter um bom voto. Vamos ficar de pé então, fazer uma oração, colocando tudo nas mãos de Deus e na unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem sobre nós, sobre tudo aquilo que vamos ouvir e partilhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Passo agora a palavra ao professor Carlos. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, né? Obrigado a você que está nos ouvindo e a você que está aqui conosco nessa formação permanente. Obrigado ao Daniel pelo convite, né? Daniel Márcio. E é uma alegria estar aqui com vocês, tratando de um tema que não é um tema muito falado e nem um tema que hoje em dia ele não é tão interessante, porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade política em que rege o desinteresse, né? Então, em tempos em que a política é uma coisa suja, uma coisa imunda, né? Ou até maldita, né? Falar de política e ainda relacionar política com a fé cristã é um terreno bastante delicado, onde nós vamos procurar, iluminados pela palavra de Deus e também pela doutrina social da igreja, nós vamos procurar dialogar. Em primeiro lugar, que é importante, né, tanto a nós aqui como você, amigo de casa, é você saber que essa formação, o interesse dela não é dar um candidato para você votar, né? Eu não vim aqui com um panfletinho no bolso, né, nem para, olha, esse aqui é bom, pode votar que ele é bacana, tá tudo certo. Não é esse o interesse da formação. A gente vai expor aqui o cronograma que a gente pensou, né? Primeiro momento, 5 minutos, nós vamos conversar sobre o objetivo dessa palestra, dessa fala, né? Depois nós vamos procurar a doutrina social da igreja, né? Essa doutrina social da igreja que é um ensinamento principalmente depois do Papa Leão XIII, com uma encíclica chamada Rerum Novarum. Ele foi o primeiro Papa que abordou assim, de uma maneira muito efusiva a questão do trabalho humano, né? Porque se hoje a gente já sofre com a falta de dignidade no trabalho humano, quem dirá há 120, 130 anos atrás, né? Onde as pessoas trabalhavam às vezes 18, 20 horas por dia e até era exaustão, né? A gente morria no trabalho de cansaço. Então ele foi o primeiro Papa a fazer uma crítica profunda sobre essa questão. E depois nós vamos dar algumas dicas e alguns encaminhamentos que a igreja nos dá de como escolher um candidato, né? Então, procurando abordar o objetivo dessa fala, o Papa Bento XVI, quando chegou no Brasil, na sua visita em 2007, logo que ele chega no aeroporto, ele tem aquela cerimônia de boas-vindas, né, com o presidente na época, o presidente Lula, e ele diz o seguinte dentro da sua fala: a igreja quer apenas indicar os valores morais de cada situação e formar os cidadãos para que possam decidir consciente e livremente. Então, qual é o objetivo da igreja quando nós vamos falar agora do tema da política, como em todos os outros temas? É iluminar para que você decida.
É ajudar você a discernir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu paro, se eu vou para trás. Quem decide é o ser humano, né? Inclusive, é interessante a gente tocar nesse assunto, porque até a palavra de Deus, ela é para nós como uma luz. Salmo 118 vai dizer, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é que Deus vem e decide no meu lugar. Ah, Senhor, eu não quero decidir, então o Senhor decide para mim. Não, Deus não decide. Por quê? Porque Deus te fez livre. Se Deus te fez livre, Ele não pode se contradizer, né? Ele não pode dizer assim, olha, eu te fiz livre, mas só um pouquinho. Esse outro pouco pode deixar que eu decido por você. Não, você é livre, inclusive, para acatar a vontade de Deus, né? Depois disso, a Gaudium et Spes, que é o documento do Concílio Vaticano II, no número 76, diz o seguinte: a Igreja, que em razão de sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado, é, ao mesmo tempo, o sinal e a salvaguarda da transcendência da pessoa humana. O que isso quer dizer? A Igreja está aqui para defender não o partido X ou o partido Y, ou a democracia, ou outro sistema de governo. A Igreja está aqui para defender a pessoa humana. Esse é o fundamento da existência da Igreja. E não só a pessoa humana de qualquer forma, mas a pessoa humana em sua transcendência. Então, abordar o tema da política nesse caso vai ser o quê? Procurarmos entender como é que funciona para que nós escolhamos um candidato que defenda um sistema que nos permita encontrar a Deus, inclusive na nossa sociedade. Por fim, para a gente terminar de apresentar o objetivo, lá no compêndio da doutrina social da Igreja, né? E eu achei muito legal que, eu não sei onde eu pus o meu livro, né? Eu comentava com alguns aqui antes de começar, e aí eu peguei um aplicativo no celular, e ele tem todo o documento. Então eu preparei usando o celular, né? Então você vê que o celular não é só o Zap, não, né? Você pode também aprender, tem o aplicativo da Palavra de Deus, né? Para você estar lá no ônibus, ou no carro, ou no trânsito. No carro não, porque não pode mexer no celular, né? Mas no trem, assim por diante, você pode. A doutrina social, vai dizer o texto, implica responsabilidades referentes à construção, à organização e o funcionamento da sociedade, obrigações políticas, econômicas, administrativas, vale dizer, de natureza secular, preste bem atenção aqui, que pertencem aos fiéis leigos, não aos sacerdotes e aos religiosos. Tais responsabilidades, guarda essa palavra responsabilidade, competem aos leigos de modo peculiar, em razão da condição secular do seu estado de vida e da índole secular da sua vocação. Mediante essas responsabilidades, os leigos põem em prática o ensinamento social e cumprem a missão secular da Igreja. Vou ler de novo um pedacinho. Tais responsabilidades competem aos leigos. Eu fui seminarista, a maioria sabe, durante aí 5 anos e meio. E nesse tempo, muita gente, eu tenho muitos amigos, eu sempre foi um assunto que eu gostei muito, da política, e sempre tive alguns amigos que diziam assim, mas por que o padre não pode dizer voto em fulano? Pelo mesmo motivo que eu não posso indicar um candidato aqui. Por quê? Voto de cabresto. O que é um voto de cabresto? É você influenciar a pessoa por causa de um cargo ou de uma função, eu influenciar você a votar em ciclano ou em fulano. Isso é contra a lei e é contra os princípios da Igreja. Então você não pode colocar lá, por exemplo, eu conheço um caso de um padre que ele colocou o vereador no altar, e ele disse assim, quem não votar no vereador está em pecado mortal. Então assim, não é função da Igreja dizer isso, é função da Igreja iluminar. Olha, você precisa olhar isso, precisa olhar aquilo, assim, assim, assim. Nós vamos ver pelo caminho, Mas vamos caminhar com dor que o tempo não é longo, Para a gente conversar sobre as questões que nós temos que olhar no candidato,
para escolher um bom candidato, que questões, e até para os leigos, né, católicos que estão na política, até para saber que questões precisam defender por ser católicos, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa história de doutrina social da igreja. A primeira coisa importante é entender que a doutrina social da igreja, ela parte da pessoa humana. O ponto de partida da doutrina social da igreja é a pessoa humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não vamos estar preocupados, em primeiro lugar, com o sistema de governo, se é democracia, se é comunismo, se é monarquia. O primeiro ponto, se é um republicanismo, né? Não vamos nos preocupar com isso em primeiro lugar. Também não vamos nos preocupar como é que a sociedade está se organizando, em primeiro lugar. Mas nós vamos nos preocupar com o indivíduo, com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é a imagem de Deus. A gente às vezes se esquece disso como cristãos. Por exemplo, quando você está no trânsito, na Bandeirantes, né? Você trabalha lá longe, está no trânsito, o cara dá uma fechada em você, você demora a pensar que aquilo ali é uma pessoa humana. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Né? E assim, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de pensar que uma pessoa que rouba, que assassina, que faz qualquer criminalidade, qualquer situação complicada, que fere a dignidade da pessoa humana, ele é um ser humano. E ele é, por natureza, imagem de Deus. E ele tem a mesma natureza humana que eu tenho e a mesma natureza humana que você tem. Isso é fundamental. Sem isso aqui, a gente para, fecha a casinha, vamos para casa, né? Não desliga o rádio, né? Não. Esse é o primeiro ponto, é o ponto fundamental. Falando aqui no contexto que nós estamos falando de política, a dignidade da pessoa humana, ela não é negociável. Eu não posso usar a dignidade da pessoa humana como moeda de troca dentro da política. Então, por exemplo, eu vou lá, olha, eu aprovo, né, sou lá o deputado federal, eu aprovo lá, eu voto a favor da lei do aborto, mas você vota a favor da lei de construção de 1 milhão de casas que eu estou tentando propor. Puxa, mas é 1 milhão de casas, mas é uma vida humana. Uma vida humana tem mais valor do que essa 1 milhão de casas. Claro que 1 milhão de casas tem valor, mas o valor da pessoa humana é inegociável, né? Eu estava pesquisando lá no site do Vaticano e achei uma nota da época que o Papa Bento XVI ainda era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, em 2002, e ele faz uma nota sobre a participação e o comportamento dos católicos na vida política. Vai dizer assim: a estrutura democrática sobre que pretende construir-se um Estado moderno seria um tanto frágil, né? Seria frágil essa organização, se não tiver como seu fundamento e centralidade a pessoa humana. Aliás, o respeito pela pessoa, presta bem atenção nisso aqui, aliás, o respeito pela pessoa que torna possível a participação democrática. Não existe sociedade sem o respeito à pessoa humana, né? E não só para quem é cristão, porque para o cristão ele vai procurar, por mais difícil que seja, enxergar o outro como imagem de Deus. Para quem não é cristão, vai ter uma questão da semelhança de natureza. O que isso quer dizer? Aquela pessoa que eu estou vendo é ser humano como eu. Ele pensa, ele é livre, ele é social. Então assim, é a mesma, é como eu. Eu olho para ela e vejo alguém que merece o mesmo respeito que eu mereço também. Ou a gente não merece respeito? Merece. Então, assim como eu quero ser respeitado e preciso ser respeitado, o próximo também precisa. O meu semelhante em natureza humana também precisa. Então, a sociedade democrática, né, ela não é só uma sociedade, só o cristão que vai respeitar. Não é só o cristão. Vai respeitar também aquele que, por exemplo, não crê em Deus. Por quê? Porque é uma sociedade de seres humanos, tá? E o ser humano, isso aqui é fundamental. O ser humano, ele é social por natureza.
O que quer dizer o ser humano ser social por natureza? Assim como eu tenho liberdade por natureza, desde o meu nascimento, eu já tenho liberdade, né? Liberdade de pensar, mas liberdade também para agir, seja as condições que eu vivo, né? Eu posso não querer arcar com a consequência, não é verdade? Mas eu tenho como ser livre. Por exemplo, um escravo, ele é livre? Não? Vocês conhecem a história do Zumbi dos Palmares? Conhece? Já ouviu falar? Zumbi dos Palmares, para quem nunca ouviu, ele é um escravo, né? E ele fugiu até várias vezes, né? Até que ele conseguiu se firmar e fundou uma colônia de escravos, né? Que é o Quilombo dos Palmares, né? Que é um dos quilombos mais famosos. E lá ele conseguiu constituir uma sociedade de homens que fugiram. Se o escravo não é livre, como é que o escravo pode fugir? Então a gente muitas vezes confunde uma escolha por uma determinada consequência. Então, por exemplo, um escravo que foge e é pego, o que vai acontecer com ele? Vai sofrer uma punição severa, pode até morrer, né? Quem já assistiu aquele filme do Django, né? O Django mostra bem, né? Que ele foge, apanha, até que isso que ele nem era escravo, né? Ele foi tornado escravo, né? Mas assim, então toda pessoa humana ela é livre. Ela é livre por natureza. Ela pode optar por não escolher uma determinada consequência de um ato. Então, por exemplo, eu não vou fugir, porque se eu fugir, eu vou sofrer. E se eu for pego, eu não fujo bem, né? Eu estou meio gordinho, então se eu fugir, pode ser que eu seja pego, então eu não vou fugir. Mas a pessoa humana ela é livre por natureza. A pessoa humana, ela tem direitos que estão inclusos dentro da sua natureza humana. Toda pessoa humana tem direito. Por quê? Porque é ser humano. Então, se é ser humano, tem esses direitos preservados. Nós temos um documento famoso, né, mundial, que chama Declaração dos Direitos do Homem, né? Declarações dos Direitos Humanos. Essa declaração tem vários pontos, né? A gente ouve falar de direitos humanos, geralmente, quando acontece, por exemplo, de um criminoso ser pego. Só que assim, o direito humano, ele não é só usado para um criminoso. Ele tem que ser usado para ele também. Por quê? Porque ele é um ser humano. Por pior qualidade de ser humano que ele seja, ele é um ser humano. Sofre a punição, mas ele merece, assim como todos os outros seres humanos, né? O Papa João Paulo II, numa das suas encíclicas, ele, se eu não me engano, a 100º ano, né, ele indica alguns direitos fundamentais baseados aí nessa questão dos direitos humanos lá da ONU, né? Todo ser humano, e eu estou falando desses direitos porque a gente vai precisar deles quando a gente for abordar o que o candidato precisa defender, tá? Todo ser humano tem direito à vida. Todo ser humano tem direito a viver numa família e num ambiente favorável ao desenvolvimento da sua personalidade. Todo ser humano tem direito a desenvolver a sua inteligência e a usar da sua liberdade para buscar a verdade. E verdade com V maiúsculo, tá? Todo ser humano tem direito de participar da dinâmica do trabalho. Todo ser humano tem direito a trabalhar para desenvolver o bem comum de toda a terra, porque quando a gente trabalha, a gente tem aquela noção pequena. Por quê? Porque, por exemplo, você trabalha na produção, você faz um carro, né? Mas você não vai fazer o carro inteiro, você faz uma peça. Mesma coisa no nosso trabalho. O pessoal que trabalha no comércio, por exemplo, ela trabalha atendendo outras pessoas. Ela não tem muitas vezes a noção de como isso vai implicar na realidade do mundo. Isso tem implicação. E não só a pessoa tem direito de participar dessa dinâmica de trabalho, para ele mesmo e para a sua família. Então, vamos dizer assim, você fazer a sua correria, né, para tirar o sustento da sua família, você está dentro de um direito seu como ser humano. Você está usando de uma capacidade, de um direito que você tem, tá? É importante a gente perceber que o ser humano, ele é social por natureza. O que isso quer dizer?
O ser humano ele só vai alcançar a perfeição, ele só vai alcançar a santidade, se ele viver essa dinâmica, se ele chegar também à perfeição na sua sociabilização, na sua vida social. O ser humano não se torna santo, ele pode até ser um eremita, mas lá no eremitério, ou por exemplo, como o dia da santa que nós estamos celebrando hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus, que dentro do claustro, dentro da clausura, viveu intensamente, desgastou-se intensamente pela vida das pessoas. Tanto que tem um dos casos famosos, né, da história dela, que ela viu uma pessoa que estava sendo executada, porque na França se matava quando a pessoa cometia determinados crimes, a pena de morte, e ela rezou por aquela pessoa, para que aquela pessoa se convertesse, e depois Deus revela para ela, né, conforme a história dela vai passando, que aquela pessoa se salvou. Então assim, mesmo no claustro, mesmo no eremitério, sozinho, isolado, você não deixa de viver intensamente a sua vida social. Por quê? Porque você está se desgastando por alguma coisa. Gente, vida cristã não é egoísmo. Não existe essa história de cristianismo que enche barriga, né? Cristianismo que é para mim, sabe? Santo Agostinho vai dizer, né? Os pastores que apacentam o próprio estômago, né? E assim todos os cristãos, né? Muitas vezes hoje em dia, em tempos de cristianismo, onde a abundância se preocupa muito, né, com a abundância dos bens, a prosperidade, a gente se esquece um pouco do cristianismo na religião de gente isolada. Cristianismo é religião de quem se compromete com a vida das pessoas. De todos, né? Não é só de uma, ou de duas, ou de três. Certo? Vamos avançar um pouquinho para a segunda noção que é importante a gente caminhar para a gente alcançar depois e analisar os candidatos. É a noção de bem comum. Essa noção de bem comum, eu vou ser sincero, eu sou apaixonado por assistir horário político. Parece masoquismo, né? Eu gosto, gente, eu gosto. Quando eu estou em casa, eu assisto. Eu não posso chegar em casa e ver um debate eleitoral, que eu paro o que eu estou fazendo para assistir o debate, né? A minha noiva, esses dias, ela ligou, né? E ela estava passando o debate, falei, bem, estou assistindo o debate. Então depois você me liga, porque ela já sabe que não dá para disputar com essa questão, né? Parece uma loucura, mas por quê? Porque é importante nós analisarmos, porque a vida daquelas pessoas que estão ali para serem votadas, são elas que vão decidir a minha vida e a sua. Hoje eu decido em quem votar, amanhã quem decide por mim são eles. Então, eu me preocupo muito. E essa noção de bem comum, eu vou ser honesto, ela é a noção mais importante da política. E eu não ouvi nenhum candidato, nem a presidência, nem a governador, nem a senador, falar dessa noção no horário político. Nenhum. Então assim, a coisa está complicada. Calma que nós ainda não chegamos lá no candidato, né? Mas a coisa, a gente vai perceber. Quando eu falar dos princípios para escolher o candidato aqui, você vai torcer o cabelo, né? Não se preocupa não, né? O que é essa noção de bem comum? Todo ser humano, ele tem vocação à santidade, ele tem vocação à perfeição. O cristão, da maneira da santidade que nós conhecemos, mas mesmo o ser humano que ele não conheceu a Deus, que ele não conheceu a verdade, ele tem dentro de si um encaminhamento à perfeição. Ele pode se negar a atender esse chamado. Esse chamado não nem... Claro, Deus colocou dentro da natureza humana, mas é um chamado da própria natureza humana. O ser humano tem um caminho, uma vocação à perfeição. O que é o bem comum? São todas as condições, é o conjunto de condições da vida social que permitem tanto aos grupos de pessoas, como nós estamos aqui, como aos indivíduos atingir mais plena e mais facilmente a perfeição. Isso quem vai dizer é o Concílio Vaticano II, né? Na Gaudia et Spes, número 26. O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos supor que você trabalhe no centro de São Bernardo, né? Ou até no centro, talvez seja muito perto. Você trabalha no Ruge Ramos, né? Você precisa, se você não tiver
tiver carro, o que você precisa para você ir ao trabalho? Você precisa de ônibus, né? Para quem está nos ouvindo pela rádio e não conhece São Bernardo do Campo, né? Pense numa ponta da cidade e na outra ponta da cidade. Então não é próximo, é muito próximo, né? A não ser a Anchieta aqui que corta, fica mais fácil, mas de ônibus não dá para pegar Anchieta, né? O que vai ser o bem comum nesse caso de você ir ao seu trabalho? O ônibus, a condução, o transporte. Então, por exemplo, é dever do Estado dar um transporte de qualidade para você, é o dever da administração pública, dar um transporte que facilite a sua vida. Se é isso que acontece ou não, nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, mas é dever do Estado, assim como na saúde, assim como até nas condições de ajudar as empresas a poder dar mais emprego para as pessoas, né? A gente vive em tempos de crise econômica. Quem sofre a crise econômica, primeiro não são as pessoas, não são os indivíduos. Primeiro quem sofre são as empresas, né? Por quê? Porque a empresa precisa estar no capital de investimento lá na Bolsa de Valores. Você pensa que não atinge sua vida. Só que a empresa que é de livre capital, né, está lá negociando as ações. As ações dela valiam R$100. De repente as ações caíram para R$50. Você acha que o seu emprego está seguro se você trabalha nessa empresa? A empresa perdeu 50% do valor dela. Então assim, a gente pensa que a coisa é um pouco distante de nós, mas não é. A coisa está mais próxima do que a gente pensa. Só que essa questão do bem comum, ela não é apenas dever do Estado, da administração pública. Ela é dever também de todo cidadão. Todo cidadão é responsável por manter, tem responsabilidade de manter o bem comum e naquilo que for possível também construir. Então não dá para jogar, como a gente costuma ouvir, jogar toda a responsabilidade para o governo. Por exemplo, eu trabalho em escola pública, né? Atualmente, além de faculdade, mas eu trabalho na escola pública. Eu tenho uma das escolas que eu leciono, onde os vidros estão todos quebrados. No dia que faz frio, eu leciono à noite. No dia que faz frio, eu chego em casa com dor de ouvido. Outro dia eu dei aula de touca. Aí os alunos falaram, o professor está na maloca, né? Mas não é. Não posso ficar doente, né? Então dei aula de touca. Mas aquele vidro não foi colocado pelo governo? Foi. Alguém quebrou. O ônibus, muitas vezes, nessa época de protesto, quantos ônibus foram queimados? Então, assim, é dever do ser humano manter o bem comum. É aquela história. Como é que eu mantenho o bem comum na prática? Eu estou dentro do ônibus, estou cansado, sento no lugar de idoso, o idoso está vindo, eu levanto do lugar. Isso aqui não é caridade. Porque tem gente que senta no lugar de idoso e levanta com o peito cheio de orgulho. Como eu fiz caridade aqui dentro do ônibus, né? Não, você não está fazendo caridade, porque é direito dele. Caridade, bondade você faz com o que é seu. Se você estiver num lugar que não é reservado e você der o lugar para essa pessoa, você está fazendo uma bondade, porque você não precisava levantar. Agora, se o lugar for de idoso, é direito, é justiça. É antes da caridade ainda, é direito, né? Então, essa noção de bem comum é importantíssima para que nós entendamos aonde que o Estado, aonde que a administração pública está chegando, né? O Estado, ele não tem por função o dever de construir o bem individual de ninguém. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo de bem individual. A sua roupa, sua veste, né? Eu estou me vestindo, né? É um bem individual. O Estado não tem dever de te dar roupa. O Estado tem o dever de te dar condições de trabalhar para que você compre os seus bens individuais. Entendeu? Não o contrário. Hoje em dia nós estamos sentindo, né, uma inversão daquilo que é função do Estado. O Estado tem construído bens individuais, não só das pessoas comuns, mas como dos políticos, porque um político, quando rouba, o que ele faz? Ele tira do bem comum para colocar no bem individual que é dele, né? Não só assim, mas também, como a gente tem visto aí vários programas que ajudam, que são legais.
que acredito que melhoram a situação do Brasil, mas ele não pode ter fim em si mesmo. Eu não posso te dar um auxílio, uma ajuda, para que você saia da pobreza, mas eu ficar a vida toda te dando dinheiro. Eu posso te dar um subsídio, posso e devo te dar um subsídio, mas eu te devo dar condições para que você faça o seu caminho, né? À luz dos evangelhos, não deve ser entendida, a fé, né, não deve ser entendida como um simples mergulho numa interioridade mística, em busca de uma fé individual. Mas uma experiência cristã madura, ele impõe o enfrentamento da realidade e sua transformação para que todos tenham vida em plenitude. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Lendo um trecho do que a CNBB colocou esse ano no texto lá pensando sobre o Brasil. Às vezes a gente se confunde e pensa assim: mas tudo bem, eu estou entendendo, eu tenho que viver em sociedade, eu devo me colocar aí de uma forma com que eu esteja ali preocupado com o bem das outras pessoas. Mas o mais importante é o céu, não é assim? Gente, não existe o céu se você não começar a construí-lo aqui. Ninguém, é aquela história, você chega lá, não tem casa pronta, né? O tijolo você leva daqui, né? Com as suas ações, com as consequências também das suas ações. Então é preciso que a gente perceba que uma maturidade de fé cristã é uma fé que não busca só o bem individual, seja o bem espiritual, só meu, mas busca o bem o quê? O bem comum. Até na minha oração, né? Que a gente reza muitas vezes assim, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas esquece até de se rezar pela necessidade do outro. Olha, eu encontrei uma pessoa na rua que está necessitada. Senhor, eu não consegui melhorar a vida dela, eu rezo para que essa pessoa consiga condições, né? Pela comunidade. Às vezes a gente reza tanto por nós, bebe da comunidade, da vida da comunidade, mas não abençoa também a vida da comunidade com a nossa oração e com os nossos atos, né? Descendo mais um pouquinho, é preciso que nós percebamos que política não é futebol. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco o Corinthians joga, né? Se você é torcedor do Atlético, eu sinto muito que o Corinthians vai ganhar, né? E a gravação é antes do jogo, então depois você pode comprovar comigo, né? Se vai ganhar ou não vai ganhar. Política não é jogo de futebol. Você não tem que torcer para o seu candidato. Eu gosto muito desse partido aqui, então eu voto porque eu gosto dessa cor e fica bem em mim, então eu vou. Não, gente, não é isso. Política é racional. Política não é passional. Nós tratamos política como nós tratamos muitas vezes das coisas que nós somos apaixonados, né? É aquela história, fala mal da mãe da gente, a gente perde a linha, né? Agora sim, fala mal do meu candidato, a gente perde a linha? Não. Por quê? Porque eu vou ouvir a crítica, eu vou pensar na crítica, eu vou procurar uma resposta para aquilo. Então política não é time de futebol, não importa se você é palmeirense, se você é corintiano, o que importa aqui é que você é um ser humano. E aí você precisa discernir, né? Discernir. É igual a gente faz com a carne. A política hoje está igual a carne. Quando você compra uma carne que não é muito boa, o que você precisa fazer com ela? Você precisa destrinchar a carne, né? Para depois você colocar na panela. A mesma coisa escolher um candidato. Mas ainda antes, vamos passar pelos dois princípios ali um pouco rápido. Existe esse princípio do protagonismo dos indivíduos. O que quer dizer isso? O Estado, a administração pública, o presidente, o governador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o vereador, eles estão a serviço dos indivíduos, em serviço da sociedade. Então quem é que tem que aparecer na construção da sociedade? É o Estado? Não. O Estado precisa dar oportunidade para que os indivíduos construam e dar condições para que eles construam. Então a função do Estado é você dar condições. Por exemplo, eu percebo que a política não está indo por um bom caminho e eu quero fundar um partido.
E aí eu e as pessoas, ele tem uma série de condições, eu fundo um partido, o Estado me dá condições de defender aqueles ideais, aqueles valores, né? Ah, mas o partido é para ganhar dinheiro. Ah, então tá, a comunidade, por exemplo, aqui, é função também do Estado dar condições de existência para a comunidade. Por quê? Porque a comunidade não faz só um bem espiritual, mas ela faz um bem social. Faz um bem em todos. Vocês estão participando, sabem melhor do que eu. Não é só no espiritual que você cresce, Não. Você cresce em todos os âmbitos da sua vida. Você cresce no tratamento do seu marido, né? Você chegava em casa, brigava com o marido. Hoje você já não briga mais tanto, né? Porque deixar de brigar é difícil, né? Mas assim, você já não briga mais tanto, né? Briga menos, né? Você tratava os seus filhos de uma forma, hoje você já está tratando os seus filhos, vendo a maternidade, a paternidade de uma outra forma. Você trabalha de uma outra forma. Então o bem não é só espiritual, o bem é social. Uma coisa também, o Papa Francisco esses dias questionou aquela questão da sujeira da política. Se a política está suja, é porque os cristãos não estão fazendo o seu papel, né? É porque os cristãos que estão lá não estão representando o cristianismo que professam, né? Então é preciso que os cristãos, eu não estou falando da sociedade inteira agora, né? Mas é preciso que nós comecemos um movimento de mudança. Puxa vida, mas nós somos então poucos. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Só que é assim, nós estamos aqui em uma quantidade de pessoas, mas quantas pessoas nós conversamos por dia? Quanta consciência a gente não consegue levar, né? Eu dou aula para mais ou menos uns 300 alunos por semana e eu abordo esses temas com eles. Então a gente vai melhorando, a gente vai dando consciência, a gente vai mudando o Brasil, né? E quantas pessoas estão nos ouvindo, né? Então assim, e essas pessoas conhecem mais pessoas ainda, né? Então esse processo ele vai avançando. Por último, a questão da solidariedade. Dentro ainda, né, dos fundamentos da doutrina social da Igreja. O que é esse princípio de solidariedade? O Papa João Paulo II, na Solicitudo Rei Socialis, número 38, diz assim: todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Então assim, você não é responsável apenas pela sua família, mas de uma certa forma você é responsável por todos os seres humanos. É aquela história, eu pego e eu não estou muito preocupado com o meio ambiente, por exemplo. Eu vou lá e derrubo todas as árvores do meu terreno. Ah, mas tem mais árvores, né? Tem mais. Só que assim, quando não chove, a gente não entende por quê. Quando parece que a natureza já se volta um pouco, dizendo, olha, né? A gente não entende. Mas quanto mal a gente não está fazendo, né? Quando a cidade de São Paulo quis colocar aquele sistema para ver se o carro poluía ou não, o pessoal se revoltou. Por quê? Porque é melhor poluir do que pagar uma taxa. Você está entendendo? Como que a gente muitas vezes está preocupado com o bem individual, não está preocupado com o bem comum, nem não está preocupado com o bem de todas as pessoas. Bom, vamos à parte mais complicada do negócio, né? Você que está aí nos ouvindo, perceba que esse trecho não é um trecho fácil, né? Por quê? Porque você talvez não encontre muitas pessoas hoje, atualmente, no nosso sistema político atual, que respeitem a maioria ou todos esses valores que nós vamos colocar, tá? Mas todos eles são indicações de que a igreja nos coloca para viver numa sociedade justa e fraterna, enquanto nós não respeitamos esses pontos. Principalmente o primeiro, mas os demais eles são consequência dessa primeira questão. Primeiro ponto que você precisa observar: o respeito à vida. O que é esse respeito à vida? O meu candidato, ele defende a vida humana?
ou ele não defende a vida humana? Ele está preocupado com a dignidade da pessoa humana? Ou ele está ali mais ou menos, se precisar a gente aprova o aborto, né? Se precisar a gente aprova a eutanásia. E assim, gente, o aborto ele é uma questão. O aborto não é só isso que a gente precisa olhar. Mas o aborto é uma das questões. E por que o aborto é a questão fundamental? Por que a defesa da vida é a questão fundamental? Porque eu não tenho direito de matar ninguém. Por exemplo, por que eu não posso te assassinar? Não vale responder porque é pecado, nem porque você vai preso. Porque tudo isso aqui é consequência do ato. Mas por que existe aí uma questão que vem antes, que vai dizer, não mate o seu semelhante? Porque você tem a natureza livre. E você tem, por essa liberdade, você tem direito de viver. Eu não posso tirar a sua liberdade de viver. Eu não posso tirar essa capacidade sua. Assim também, uma mulher, por pior que seja a questão, ela não tem direito de tirar a liberdade do filho de viver. Por que o aborto é grave? Porque já é uma vida humana. Então, essa é uma questão fundamental, ela não é a única. A gente não pode votar no candidato só porque ele não é a favor do aborto. A gente tem que votar no candidato por causa de uma série de questões, mas não só por causa disso. Porém, essa é uma questão importante. Vamos avançando, né? Respeito à família. O que é o respeito à família, gente? O respeito à família, lembra daquele direito fundamental que a gente falou um pouquinho atrás? Que falava que toda pessoa, todo ser humano tem direito a crescer numa família que proporcione condições dignas de que ele desenvolva a sua personalidade? Isso é a família. Qual é a sociedade familiar que permite ao ser humano desenvolver a sua personalidade de uma maneira plena? A família com o homem e com a mulher. Então não é que a igreja é contra os homossexuais. A igreja não é contra os homossexuais. Entendeu? A igreja é contra você definir a união de homossexuais como casamento. Por quê? Porque casamento é família. E família tem prole, tem continuação. E uma criança que é educada por dois homossexuais, ela não vai ter o desenvolvimento pleno. Eu não estou dizendo aqui que só porque tem um homem e uma mulher vai haver um desenvolvimento pleno. Porque você pode ter um pai que não vale nada. Você pode ter uma mãe que abandona o seu filho. Então aqui, às vezes a gente ouve a argumentação do pessoal e dá a impressão que é assim, sabe? Né? Não. Aqui está um ponto que ele precisa ser trabalhado com as famílias. Em vez de ficar gastando milhões de reais distribuindo preservativo, por que não se faz uma escola da família? Em cada bairro, imagina São Bernardo, né? Cada bairro aqui de São Bernardo com uma escola da família. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo ser pai nem ser mãe. Ninguém nasce, né? Vamos continuar. Aos direitos da pessoa humana a gente já falou, né? Então o candidato precisa defender isso. Segundo ponto, precisa promover o trabalho, mas não só te dar emprego. Não tem que só favorecer a criação de empregos. Tem que favorecer a criação de empregos em condições dignas. Porque senão a gente fazia como faz, por exemplo, lá no norte, né? Você coloca aquele mundaréu de cana-de-açúcar e bota todo mundo para trabalhar. Ué, todo mundo tem trabalho, mas não tem condições dignas, né? Então, é importante que a gente perceba que o trabalho, a condição digna é uma questão importante para o trabalho. Por exemplo, faz acho que 8 anos ou 9 anos que está correndo um projeto na Câmara dos Deputados para reduzir a jornada do trabalho de 44 para 40 horas. Gente, trabalhar 44 horas é muita coisa. É igual professor. Eu conheço uma professora que trabalhou comigo que ela dava 75 horas de aula. Então ela dava 75 aulas por semana. Você acha que uma pessoa dessa consegue raciocinar o que está fazendo? Então assim, não consegue. O professor ele tem que dar 20 aulas. Por quê? Porque se ele der 40, ele já não dá conta. Porque é muita coisa passando na cabeça, dependendo da matéria. Então, se for a filosofia, está danado, né? O governo quer tirar
tirar a filosofia, viu, gente? Mas sabe por quê? Ele quer tirar a filosofia porque ele não quer fazer o povo pensar, quer evitar momentos como esse aqui, né, onde a gente vai se conscientizando. Terceiro ponto: uma economia que desenvolva o homem, ali tem um errinho, né? Desenvolva o homem e a sociedade de uma maneira integral. Por exemplo, uma economia que desenvolva a sociedade, ela permite que pessoas enriqueçam, que tenham muitos bens? Permite. Porém, ela não vai permitir que haja uma desigualdade social, que uma pessoa que está aqui em cima não consiga olhar para uma que está aqui embaixo. Então você pode ter pessoas que trabalharam e tiveram os bens, porém você não pode permitir que pessoas não tenham bens. Entendeu? A questão está aqui, a questão não está aqui tanto, mas a questão maior está aqui, né? Pessoas que muitas vezes não têm as condições mínimas de cidadania. Né? E desenvolver a sociedade de uma maneira integral não quer dizer também desenvolver só o dinheiro. Não é te dar dinheiro, mas é junto com a renda te dar educação de qualidade, cultura de qualidade, te dar oportunidade ao transcendente também. Né? Apesar do Estado ser laico, as pessoas não são laicas. As pessoas têm a sua religião, seja cristão. Por que o Estado tem que ser laico? É importante ser dito isso aqui. Por que o Estado tem que ser laico? Porque não tem que ser governado só para os católicos, ou só para os evangélicos, ou só para o espírita, ou só para o muçulmano, ou só porque não tem religião. O Estado laico não quer dizer que as pessoas não podem ter religião. O Estado laico quer dizer que ele governa para todos. Por quê? Porque a sociedade tem gente diferente. Né? Ele vai por aqui, o outro está buscando a verdade, talvez encontrou lá, não sei. Aí é outro problema, é outra formação, né? Quarto ponto: a política como serviço à população, como encargo, como responsabilidade. Não vote num político que acha que ele é o rei da cocada. Vote num político que quer servir a sociedade. Sabe aquele cara que acorda com olheira porque ele ficou pensando em como melhorar a sociedade, né? É mais ou menos igual o fundador, né? Mais ou menos que acorda, você sabe que ele está cansado porque ele não dorme direito pensando em vocês, né? Então, não estou mentindo? Né? Não estou mentindo, né? Trabalhei muito tempo com eles, você sabe bem como é que funciona, né? Vamos só para os últimos pontos aqui para a gente encerrar. Educação, cultura e valores para o desenvolvimento integral do homem. A doutrina social da igreja, no seu primeiro ponto, lá nas primeiras páginas, vai tratar sobre o desenvolvimento integral do homem, né? Isso vem lá no Papa Paulo VI, né? E ele vem de um outro teórico que chama Jacques Maritain, né? Um francês que ele trabalhou nos direitos humanos, né? Um católico fervoroso. E esse desenvolvimento integral do ser humano, ele vai tocar em realidades, em todas as realidades do homem, no aspecto social, no aspecto financeiro, material, no aspecto espiritual, no aspecto cultural, no aspecto do trabalho. O ser humano ele não pode se desenvolver só no trabalho. Então, por exemplo, lá no trabalho dele ele já é o chefe, mas a educação dele está lá embaixo, a cultura dele está lá embaixo, né? Ou então ele é só bom na cultura. Nossa, você fala com ele, parece uma enciclopédia, né? Mas não desenvolveu o resto. Entendeu? O desenvolvimento integral toca em todos os pontos, inclusive também o aspecto familiar, né? Desenvolvimento familiar. Você desenvolve as pessoas para que as famílias também se desenvolvam como conjunto. Penúltimo ponto: respeito ao meio ambiente. Gente, é obrigação de todos os seres humanos, mas especialmente ainda de quem está na administração pública, desenvolver o respeito ao meio ambiente. Por quê? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Eu não estou entrando na teoria aqui, se vai chover, se não vai chover, se vai congelar o mundo, ou se vai esquentar o mundo, né? Porque isso aí é da ciência e eu não sou cientista, né? Mas o que eu estou dizendo é que o meio ambiente ele está aí como uma forma de subsídio para nós, colocado por Deus, para que nós possamos desenvolver nossa vida. Vocês são privilegiados aqui, né? Quem mora aqui perto da comunidade, porque aqui é um local, tem ainda árvores, mas tem lugar da cidade que você não encontra árvore nem na calçada mais, que é prédio. Aí não tem água. Ah, acabou a água, né? Mas por que será que acabou a água? Dentro do esgoto tem muita água.
Mas por que a água não está tratada? Né? Então, tudo isso nós precisamos olhar e a política precisa se preocupar com isso. Por último, e mais, vamos dizer assim, mas é o fundamental, é o ponto ali, o mais alto que a gente conseguiria com a política, que é uma construção da paz. A paz, ela é fruto da justiça, dizia a campanha da Fraternidade há alguns anos atrás. Esse 2013, se não me falha a memória, né? Que falava dos presidiários, estão lembrados? 2013 ou foi ano passado? Eu não lembro. Que a paz é fruto da justiça, né? 2013 é o ano passado, né? Tem razão. Mas assim, né? É que quando a gente começa aqui, a cabeça vai longe, né? Mas, então assim, sem justiça, sem respeito, sem que todas as pessoas sejam respeitadas por aquilo que elas são, não há justiça social. Não existe, não há paz, não há nada de melhor. Qual é o grande problema da nossa sociedade atual, gente? Nem os políticos respeitam o povo que elegeu, porque determinados candidatos vão lá e fazem piada com a sua vida, você entende quem dá volta, né? Nada contra o candidato, você pode votar no candidato, vote porque ele tem projetos, não porque ele tira sarro da sua cara, né? E assim, e nós também nos respeitamos os políticos, porque quem respeita também a política vota, mas também cobra, também acompanha e também trabalha para que a política e a sociedade de uma maneira geral se desenvolvam. Quem tem internet, você que está aí na rádio também na internet, depois pesquise esse texto da CNBB, que ele vai falar Pensando o Brasil, né? Ele dá algumas indicações, né? Não são todas as indicações que a doutrina social da igreja coloca, até porque a doutrina social da igreja é um livrinho desse tamaninho assim de grossura, né? Você que está na rádio que não vê os meus dedos aqui, dá uns 4 dedos de grossura, né? Depende da grossura do dedo, os 3 dedos, né? Então, não vai contendo na nota, no texto, né? Mas é um texto que dá algumas indicações também legais. Principalmente pensando numa reforma política. Como mudar a política? Se a política está ruim, como a gente pode mudar? Como que a gente pode transformar essa política? Eu acho que nós podemos, então, com essas indicações, abrir para as perguntas, né? Você tem um candidato que você conhece ele e tal, mas ele se filia a um partido que você não concorda, vamos dizer assim, na ideologia geral do partido. Qual é a indicação melhor? Assim? Vota-se no candidato ou vota-se pelo partido? Hoje em dia, Daniel, se nós levarmos assim ao pé da letra no partido, nós não vamos achar nenhum partido que tem uma indicação, ou se acharmos algum, será fato raro, né? Então, assim, se você conhece o candidato e sabe que o candidato, tem certeza que o candidato, apesar de estar naquele partido, ele tem um compromisso real com esses pontos que nós colocamos, vale a pena eleger. Porque no fundo, quem coloca o voto lá não é o partido, apesar dele poder sofrer pressões, mas ele não perde o cargo porque o partido o expulsou, ele pode se filiar a outro partido depois de eleito, né? Como aconteceu com o partido, há uns anos atrás, o partido colocou uma norma do aborto. Alguns candidatos foram contra, eles foram expulsos e se filiaram a outros partidos, né? Então, agora a questão é você conhecer o candidato, porque quando ele já está num partido complicado, se você tiver dúvidas, né, talvez a dúvida, o fato de ele estar em dúvida sobre a questão, o partido já influencia ele para negativa naquele ponto. Boa noite, meu nome é Sidney. A minha dúvida é como assim, o partido que o pessoal fala que é de esquerda, o que é direita, né? Eu fico morrendo nesse assunto aí. Eu gostaria de que você explicasse para a gente entender o que é isso. Legal. Obrigado pela pergunta, Sidney. Esse é um assunto muito interessante, porque o brasileiro tem uma dificuldade de pegar essa esquerda e direita. Por exemplo, nos Estados Unidos, só tem 2 partidos. O democrata, que é liberal, que é de esquerda, e o republicano, que é de direita.
Então, é mais fácil de você entender. No Brasil é mais complicado. Geralmente os partidos, na verdade, no Brasil, 80% dos partidos, eles são de esquerda. Por quê? Porque eles têm um princípio socialista. O que é o princípio socialista? São todos aqueles princípios, né, que vão dizem respeito à política voltada para o social, né, mas no exagero dessas políticas, são aquela política que o Estado é muito grande e o indivíduo é muito pequeno. Porque como é muito voltado para o social, não é voltado para servir as pessoas, mas é voltado para servir o povo. Está entendendo a diferença entre pessoas e povo? Porque pessoas é o que nós estamos aqui, somos várias pessoas. Agora, quem é o povo? Entendeu? O povo não existe, o povo é a constituição das pessoas. Mas o partido de esquerda, geralmente, ele vai servir as liberdades do povo, em detrimento, em prejuízo das liberdades individuais. Então, por exemplo, o povo pode ter um transporte de qualidade, o indivíduo não. Porque é melhor que o povo tenha e que o indivíduo não tenha, por exemplo. O partido, isso eu estou resumindo muito porque é um tema que daria um curso de 6 meses e a gente ainda sai com alguns pontos a levantar, né? Mas assim, o partido de direita, ele é um partido assim, ele pensa mais no livre mercado. Então, por exemplo, você pode ir lá abrir a sua loja, vender, ou abrir a sua empresa e vender, e aí o Estado ele vai dar todas as condições para que a sua empresa cresça. Por quê? Porque ele pensa que se sua empresa crescer, os indivíduos que trabalham para você também vão se desenvolver, né? Numa política correta, tanto o social e eu não estou falando do comunismo, o comunismo é uma consequência do socialismo, estou falando do social, da política social. Como a política de direita, né, tanto a esquerda como a direita, se bem colocadas, beneficiam a sociedade. Porém, a grande dificuldade é que geralmente elas estão com o seu grau exagerado. Então, por exemplo, um partido de direita, num extremo, seria um partido liberalista. Então, assim, não importa se as pessoas têm comida, se as pessoas têm água, o que importa é que as empresas estejam vendendo e que o comércio esteja rendendo. Isso é um liberalismo, que é o exagero da direita. O exagero da esquerda é o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo é você não ter liberdades individuais. Então, por exemplo, na China, esses dias, a China é comunista, né? Na China, esses tempos atrás, uma pessoa estava andando sem documento, foi presa, vai pegar 30 anos de prisão porque estava andando sem documento, né? E, por exemplo, na China, você não pode ter religião. Só a religião que o Estado deixa. No liberalismo, você pode ter religião, mas o liberalismo, que é o extremo da direita, ele não vai estar preocupado com a sua religião, mas ele vai estar preocupado, assim, ele vai estar muito preocupado com você também. Então, o que importa aqui? Não é nem a extrema direita, nem a extrema esquerda, mas é uma política mais centrada, que é aquela que se preocupa com o social, se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, especialmente aquelas que têm menos condições, mas que também não trava aquele que está produzindo e que está construindo, aquele que é empresário que está construindo o Brasil. Sim, consegue explicar um pouquinho sobre o Fórum de São Paulo, já que 2 dos maiores partidos aqui, né, candidatos também, são membros fundadores desse fórum. O André, né? Isso, André Azevedo. André Azevedo, boa noite, André. Então, o Fórum de São Paulo, ele é uma organização de pessoas assim, entre essas pessoas, existem muitos governantes de países, né, como também deputados, legisladores, assim por diante, né? E eles têm doutrinas, a gente pode dizer, teorias extremamente comunistas. Então, quando ele fala de 2 dos maiores candidatos, né? Então, por exemplo, esse Fórum de São Paulo, ele tem, por exemplo, como um dos membros mais importantes, que é um dos membros fundadores, o Hugo Chávez. Eu não sei se você sabe, mas a Venezuela é um país onde não existe liberdade individual. Vamos supor que a comunidade fidelidade fosse evangelizar na Venezuela. Não poderia haver web rádio. Por quê? Porque você não tem direito de expressar publicamente aquilo que você acha.
interessa o Estado. Agora, liberdade individual não existe. Então, o comunismo, ele tem toda essa questão de tirar toda a liberdade individual, pensando na liberdade do povo. Só que quem é que diz quem é o povo? Qual é o problema aqui? Quem diz quem é o povo é quem está no poder. Então, o problema do comunismo é porque não é a vontade das pessoas. Porque se fosse a vontade das pessoas, você digere. Não, beleza. Eu queria que a cor da nossa camisa fosse azul, mas alguém colocou lá a camisa vermelha. Não tem problema. Né? A maioria, mas não é. Porque não é a vontade da maioria, mas é quem diz o que o povo quer, é quem está no poder. E a gente, assim, gente, no Brasil nós já vivemos, o Foro de São Paulo, ele quer implantar no Brasil o comunismo extremo. A gente precisa tomar cuidado com o voto. Eu não estou indicando candidato, não quero fazer isso. Você tem liberdade de votar em quem você quiser, desde que você cobre o candidato depois, né? Mas qual que é a questão aqui? O Brasil tem projetos para que o Brasil se torne um Estado comunista, como a Venezuela já é. É interessante porque entre os Estados Unidos e a Rússia, que era o liberalismo, o capitalismo e o comunismo, o Brasil fez aliança com a Rússia. Não sei se você sabe, mas o governo brasileiro fez uma aliança com a Rússia de troca de tecnologia militar, uma aliança de comércio e uma aliança militar. Então, se a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia, o Brasil entra em guerra contra a Ucrânia, porque o Brasil é aliado da Rússia. Né? Se o Brasil entrar em guerra, por exemplo, se a Rússia entrar em guerra com os Estados Unidos, nós entramos em guerra com os Estados Unidos, porque nós somos aliados militares. Então, preciso tomar cuidado. Eu não estou querendo, não é minha intenção colocar medo em ninguém, eu quero que você vote consciente. Né? Mas a questão aqui é que existe uma tendência a essa tentativa do Foro de São Paulo, que é implantar o comunismo. Tem coisa, como é que fala assim, o comunismo a igreja condena. Então, se você vai votar, a igreja não manda você não votar, porque você vota em quem você quiser, sendo cristão ou não cristão. Mas a igreja indica que o comunismo não é uma forma que favorece a liberdade do indivíduo. Porque, por exemplo, mesmo no liberalismo, que é uma coisa ruim, e o liberalismo não é bom, mas mesmo no liberalismo, o indivíduo ainda pode procurar a Deus. No comunismo já não. A religião é um crime. O poder é organizado em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós elegemos por voto direto 2 desses poderes: o executivo e o legislativo. O judiciário nós não elegemos. O judiciário, no nível supremo, que é o mais alto, é indicado pelo presidente da República, e nos outros níveis tem o concurso público e a meritocracia, que ele vai crescendo de cargo, né? Mas então, em quem nós votamos? O executivo. São 3 cargos principais, mas que tem uma série de acessórios dentro. Presidente da República, que vai incluir aí vice-presidente, os ministros, né, que são os braços, os ministros, a própria palavra ministro, né, extensão do presidente. Então, por exemplo, o presidente quer construir uma estrada no Brasil, que corte o Brasil. O presidente não pode não cuidar disso diretamente, mas ele vai estar cuidando através de quem? Dos ministros. A igreja entende bem isso, porque, por exemplo, o bispo, ele é responsável por todas as paróquias do ABC, do Nelson. Mas, porém, quem que fica na paróquia? É o bispo. Porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Isso no nível nacional, Brasil inteiro. Descendo um pouquinho, nível estadual, vai ter o governador, e aí tem o vice-governador e os secretários, a mesma coisa. E no nível municipal, o prefeito, o vice-prefeito, os subprefeitos, né? Se o município for grande, e também os secretários. O que faz o poder executivo? A diferença só vai ser no nível. Se a abrangência vai ser do Brasil inteiro, se vai ser só no estado ou se vai ser só na cidade. O que o executivo faz? Ele executa projetos em favor da população, pensando lá no bem comum. Né? Então, por exemplo, o prefeito diz que ele percebe que precisa criar 20 escolas em São Bernardo para conseguir adequar melhor a educação. Ele é que faz o projeto de lei e que constrói. Só que tem uma questão aqui. Quem é que aprova a verba para o prefeito construir? Quem é que dá o dinheiro para o prefeito? É o legislativo. Quem é que é o legislativo? E eles estão, assim, bem relacionados, igual marido e mulher, sabe? Eles são separados, porém
tem que se relacionar sempre, né? E se não se relaciona bem, complica o país. O legislativo, ele vai ter senador da República e deputado federal em nível de Brasil. Em nível estadual, deputado estadual. E em nível de município, o vereador. E aí todos eles têm os assessores, né? Que são os braços deles. O senador, ele vai discutir. Todos eles vão criar leis. Todas as leis que você pensar. Então, por exemplo, no Brasil existe uma lei nacional. Todas as grandes leis, elas abrangem o Brasil inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco diferente. Você vai no estado, tem pena de morte. Você vai no outro estado, não tem pena de morte. Porque a lei é mais estadual. No Brasil, não. No Brasil, as grandes leis são todas federais. O senador, eles vão criar leis. Todas essas leis, inclusive as leis de orçamento. E eles vão tratar também do relacionamento internacional do Brasil. Então, se tiver que votar, por exemplo, a aliança com a Rússia, os senadores que vão votar, né? O deputado estadual, o federal, faz a mesma coisa, o senador menos essa questão internacional. Para aprovar uma lei federal, ela precisa ser votada. Ela pode ser proposta pelo presidente, pelo senador ou pelo deputado. Se ela foi proposta por qualquer um deles, ela vai ser votada pelos deputados, vai ser discutida e depois votada. Se aprovada, ela é votada pelos senadores. E se aprovada pelos senadores, o presidente ainda tem que sancionar a lei, ainda tem que assinar a lei. A mesma coisa vai acontecer no estado e a mesma coisa vai acontecer no município. Então, por exemplo, você pode votar no melhor presidente da República do mundo. Se não houverem bons deputados, bons senadores, ele não vai governar direito, mesmo que ele queira. Porque o pessoal trava o processo, né? E aí o presidente não tem, por exemplo, ele quer fazer, mas não tem dinheiro, né, para fazer. Quem que tinha perguntinha? Era isso mesmo? Ai, que bom. Discernimento, né? Glória a Deus. Então, gente, para a gente encerrar é isso. Não votem com consciência. Para votar bem, é preciso estudar o candidato. Não dá para votar bem se você não se preocupa quem é o candidato. Não dá. Votar pelo horário político ou votar pelo debate, eles vão ajudar você a votar. Mas se você não procurar saber quem é o candidato, você vai votar mal. Você pode até votar bem, mas você vota sem querer. Aí não adianta, porque o mérito não é seu, né? Então, e lembrando que o objetivo da palestra não é que você vote em Cicrano ou em Beltrano, mas é que você analise o candidato, porque é aquilo que a gente leu lá no começo. Não é função da igreja dizer em quem você vai votar. É função da igreja iluminar. Então, por exemplo, eu quero ler um papel, mas está escuro, eu não consigo ler. Então o que a igreja vem fazer? Permitir que você dá condições para você fazer essa leitura da política. Política não é coisa suja, política não é coisa maldita. Por quê? Porque se a política for maldita e o homem ele é social por natureza, tem Aristóteles, que é um filósofo antigo, vai dizer que o homem é político por natureza, né? Então o homem também é maldito. E a gente sabe que não é assim, porque Jesus morreu, deu a vida por nós, né? Para nos salvar. Como vai dizer João 3,16, não para que o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, vamos abrir nossos olhos, nós estamos na semana decisiva, né? Votem bem, procurem, mesmo que você assim, olha, eu acredito que esse candidato é o melhor. Ele pode não ser o melhor, mas vote em quem você acredita, porque aí pelo menos você não está falhando com a sua consciência. Ele acaba, no último ponto, ele diz assim, por uma civilização do amor, porque a gente sabe que é o amor que move, e nós como cristãos somos gerados no amor de Cristo, no amor do Pai por nós, que entregou o seu Filho.